Opa! Bom, eu sou o Guga. E eu acho que muitos de vocês que acompanhavam antigamente sabiam que eu não fazia esse tipo de vídeo há muito tempo. Desde a época desse vídeo. Mas então, eu decidi gravar esse outro vídeo porque eu achei esse muito maneiro. Aliás, eu pretendo a volta desse outro vídeo. E bom, com vocês está a história de A Procura de um Mundo que Não Existe. Bom, aqui no início somos apresentados a esse cara chamado Avery. E bom, pelo que dá pra entender da história dele, ele alugou ou pediu emprestado para um amigo dele algum computador, mas esse computador já tinha um mundo salvo. Nesse mundo salvo, tinha coisas que ele não construiu, mesmo ele tendo começado o mundo do zero. E ele desce por uma, entre aspas, mina, que ele diz não ter feito, e lá embaixo ele acha uma coisa que, sinceramente, se eu achasse no meu mundo, eu já teria apagado o mundo. O que quer que faça encruzilhadas, não vire para a esquerda. Não seja idiota, só escute. Você não pode prever isso. Ele tá me escutando. Ele tá me assistindo. Isso não é desse mundo. Bom, muita pergunta pra pouca resposta, sinceramente. Bom, de qualquer forma, a gente tá aqui no mesmo lugar de novo. E se vocês forem reparar, não tem um livro ali. Diferente do Avery, que a gente tava acompanhando agora há pouco, esse cara, ele, ao invés de ir pelas portas, cava a parede. O que, sinceramente, foi esperto. E ele acha uma caverna. Algo que até aí é normal. Bom, aqui eu tenho que dar uma pausa para explicar uma coisa. Se vocês verem, ele tem alguns momentos que tá parando. Agora, por que ele tá parando assim? Tem alguma coisa atrás dele? Sim, tem alguma coisa atrás dele. Isso é fato. Porque quando ele para, os passos dele continuam. O que não é normal. E tem musgo na caverna, que também não é normal. Então aqui ele chega em algumas partes de pedra e algumas outras pedras diferentes, onde tem muito musgo. Ele hesita um pouco e eu acho que a gente já chegou no fim do túnel. E bom, aqui não tem muito o que eu falar sobre, porque ele só tá explorando o local mesmo. Ele desce pro túnel que ele tava, ele pega as areias de volta e ele começa a ver que o local é muito bonito. E eu concordo se ele tivesse achando isso. Porque também, quem construiu isso levou pelo menos uns 4 anos, eu acho, no mínimo, para construir tudo isso. Mas por que a pessoa construiria isso? É uma construção gigante. E eu acho que ela acaba reparando também. Não tem minérios por aqui. Então, ele acaba reparando. Então, por que quem construiu isso? Quem dedicou tanto tempo da vida dela só tentando fazer essa construção? E o mais especial de tudo, tem um túnel lá no fundo. Eu não sei se vocês já repararam, mas é pra onde ele tá olhando mais ou menos. Tem um túnel. Aí, tem um túnel. E bom, esse túnel vai ser importante pra ele. Bom, nosso amigo finalmente toma coragem
E, bom, parece que ele tá preparado para enfrentar o túnel. Também, que escolha ele tinha além do túnel? Ele tá sem bloco. Na verdade, ele tem bloco. Mas qual que seria a graça dele voltar agora? Ele já foi tão longe. Bom, nosso coleguinha, ele avança um pouco pelo túnel e quando ele vira... as luzes, as tochas, no caso, estão quebrando. Eu não tô com medo de algumas tochas sendo apagadas. Eu não sei que tipo de piada é essa, mas eu já tinha... Eu não tô com medo de um jogo. Observamos nosso caro protagonista procurar um buraco para se enfiar de tanto medo por causa dos sussurros. E sinceramente, na situação dele eu estaria me cagando. Bom, eu vou ter que passar um resumo rápido do que tá acontecendo aqui. Ele entra nesse buraco porque ele não tem outra opção. Ele só tem aí pra poder ir e escapar desse lugar, já que ele não tem blocos o suficiente pra subir tudo e voltar do início. Bom, ele continua descendo, ele escolhe os seus caminhos, ele usa técnicas milenares dos jogadores de Minecraft para conseguir ficar mais tempo debaixo d'água. E ele vai tomando decisões até ele chegar em alguns lugares, que vocês vão ver depois. E bom, ele segue nadando até que em algum momento ele acha... sim, ele tá em outra floresta de novo. Mas isso não vai mudar em nada. Ele só quer sair dali o mais rápido possível. Bom, aqui eu vou ter que fazer outro resumo rápido com o Google. E resumindo, ele vai tapar da onde ele veio, porque aqui, nesse ponto, ele já sabe que ele tá sendo perseguido por alguém ou por alguma coisa.
e ele tá tomando as devidas precauções para isso. Bom, aqui ele vai estar usando uma estratégia diferente que eu nunca vi na minha vida. Pro bicho ter que passar, ele vai ter que carregar chances do jogo. Ele deixou um negócio automático e ele reduziu o carregamento de chunk. Ou seja, se esse negócio que ele botou no baú reduzir ou aumentar o número, ele vai acabar sabendo e ele vai saber que alguém passou por ali. Nessa floresta que ele tá explorando agora, já que ele já tomou todas as devidas precauções, ele explora a caverna e ele acha 3 placas que apontam para uma direção. Ele vai seguir essa direção. Aqui a gente volta pro lago. Não porque a gente tá querendo voltar. A gente já descobriu pra onde a gente tem que ir. Só que ele quer verificar certo se tem alguma coisa errada. Ele verifica os baús e ninguém mexeu neles. Ele verifica também a água e ninguém quebrou também. Pelo visto, só tem a gente mesmo aqui. Alguma coisa tá aqui. Eu não sei se isso pode ouvir, mas eu não tô nem tentando. Eu não tô assustado, mas meu instinto me diz pra continuar se mexendo. Bom, eu vou ter que fazer outro resumo Google, porque essa parte aqui é muito longa e praticamente não tem nada da lore. Bom, de acordo com as placas, ele vai para esse lugar onde tem várias árvores e em uma delas ele acha um bloco que, nesse lugar específico, ele nunca viu. Então só pode ser aí o lugar que ele tem que ir, né? E vamos concordar, ao descer em um buraco estranho em um túnel, que é quase idêntico ao que ele já foi e ele se cagou de medo, ou ficar com um bicho estranho, eu prefiro ficar no buraco que eu me caguei de medo, sinceramente. Bom, ele acaba saindo, entre aspas, do túnel. Só que ele acaba achando um labirinto. Como dizem, a alegria dura pouco, de muita gente. E bom, ele agora tem que sair desse labirinto. Resumindo.
Bom, uma hora o túnel acaba e ele se depara com outra sala com um montão de letras e gigante. Bom, eu vi que tinha muita gente tentando resolver esse negócio dessas palavras misteriosas que aparecem ali. E bom, é basicamente um puzzle. Ele vai descobrir as palavras e ele ia puxar as alavancas. Só que como o nosso protagonista é esperto e ele tem uma picareta, por que não fazer o mais óbvio? Infelizmente pra você, eu tenho uma picareta. Tá, isso realmente foi sem graça, tem que admitir. Foi uma quebra de expectativa muito grande, sinceramente. E outra, eu vou ter que resumir o restante da história pra vocês bastante, porque meu celular tá sem armazenamento e eu tô cansado de ter que gravar o vídeo dele fazendo esse bagulho. Tá, então, vamos considerar que o nosso protagonista seja esse bichinho de fogo. Bom, ele, depois do túnel, acha uma cidade, ele sobe alguns blocos perto de uma ponte. Ao longe ele vê uma igreja, entre aspas, uma igreja. E, bom, o que ele faz? Claramente entrar na igreja, né? Então, aqui ele acha uma entrada secreta debaixo da igreja. Ele, como não quer nada, né? O nosso claro protagonista, que tanto é corajoso. Ele entra e, bom, não tem muito que me interessa. Só uma parte em específico de um livro que ele vai ler. Se tu veio aqui, é porque você deve ser curioso. Eu tenho uma questão para você. Ou melhor, um conselho. Não vá mais longe. Por você próprio, não faça. Claramente, depois de todos os avisos dados, o burro do protagonista claramente vai se aventurar mais. E o final eu deixo com vocês.